Irmãos, nós hoje, pela graça de Deus, nós vamos iniciar um novo tempo de pregações aqui na igreja sobre a reforma protestante, mas não é necessariamente sobre aquilo que nós já vimos nos anos anteriores, não é? O pastor e a equipe têm falado sobre isso ano após ano, aquelas temáticas principais, os 5 solas, que a gente sempre tem falado, e a gente sempre vai falar sobre isso. Mas nós pensamos em falar sobre a reforma, uma questão mais prática para nós como igreja hoje, né? A reforma para nós, como nós podemos nos apropriar daquilo que foi feito hoje, atualmente. Por isso o nosso tema geral é reforme-se, e dentro desse tema geral, reforme-se, nós vamos ter subtemas, cada domingo um subtema, mas que vai estar linkado com o tema principal, que é reforme-se. Tudo bem? Então hoje é o primeiro domingo de 5 deste mês em que nós vamos trabalhar esses subtemas dentro de um tema maior, que é a reforma protestante e seu impacto em nossa vida como pessoa e como igreja também. Amém? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 18 ao 23. Mateus capítulo 1, versículos do 18 ao 23. Assentado mesmo, você acompanhe comigo a leitura. Se você não tem Bíblia, acredito que os meninos vão colocar aqui para nós. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 23. Está escrito assim, irmãos: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, dentro do nosso tema geral, reforme-se, o meu tema de hoje, o meu subtema é reforme seu evangelho. Vou repetir: reforme seu evangelho. E já vou explicar o porquê deste tema. Mas de fato, como eu estava dizendo anteriormente, a reforma para nós chegou. Há 500 e pouquinhos anos atrás chegou, lá atrás na Europa. Mas a nós, todo mês de outubro, nós como uma igreja protestante, não é? Nós somos evangélicos protestantes, nós trazemos à memória de alguma forma aquilo que nós conhecemos como reforma protestante. Talvez você, se tem alguém que não sabe muito sobre isso, vou dar um breve resumo. A reforma protestante foi uma reforma, um ato histórico, em que homens de Deus, há mais de 500 anos atrás, estavam observando as falsas doutrinas, os erros teológicos graves que haviam na Igreja Católica Apostólica Romana, e denunciaram. A palavra é essa. O que Martinho Lutero fez lá numa cidade chamada Wittenberg, na Alemanha, foi denunciar, e ele fez isso através de 95 teses. Ele chegou em um certo dia pela manhã, atravessou a pracinha de Wittenberg, uma cidade muito pequena, foi lá na Igreja Católica Romana, e ele grudou na parede, no mural da igreja, suas 95 teses, fazendo um protesto contra aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana estava pregando e ensinando para a Igreja de Cristo. Depois disso, nós conhecemos a história e sabemos que ele era um monge, e por meio dele e tantos outros homens, houve uma cisão, uma ruptura entre eles e a Igreja Romana, e então a partir disso os protestantes surgiram, porque são aqueles que
protestam, que protestaram contra os falsos ensinos. Basicamente, isso é um resumo bem grosso daquilo que nós conhecemos como reforma protestante. De fato, meus irmãos, quando esse fato ocorreu, haviam muitas batalhas sendo travadas naquela época, entre os reformadores, na verdade, os pré-reformadores, homens que vieram antes, e aqueles que defendiam os falsos ensinos e os erros teológicos de sua época. Um grande debate que acontecia naquela época era o lugar da Bíblia na igreja. Qual a autoridade da Bíblia para a igreja? Os romanistas, vou chamá-los assim porque eles são romanistas, os católicos apostólicos romanos, os romanistas diziam que a autoridade que a igreja deveria se submeter não era só a autoridade bíblica, mas a autoridade papal e a autoridade da tradição católica. Junto a isso, a Bíblia. Martinho Lutero e os reformadores disseram: não, a igreja cristã somente se submete à Escritura. Então você vai ver que vão nascer os solas, que são somentes. Outro ponto que foi discutido foi a questão da fé e obras para a salvação. E Martinho Lutero e os reformadores disseram: não, as obras não nos salvam. Nós somos salvos mediante a fé, como nós estamos vendo aqui todo domingo de manhã. É somente pela graça que nós somos salvos, pelo favor imerecido de Deus, pela fé que nos é dada. Então a fé é suficiente para que alguém seja aceito diante de Deus. E tantos outros pontos foram debatidos, meus irmãos. Mas dentre todos os pontos, existia um ponto que nós não falamos muito, porque ele está incluso em todos, mas não teve um solo evangelho. Eu estou aqui inaugurando o 6º solo evangelho, somente evangelho, porque todos os 5 estão dentro do evangelho, todos eles partem do verdadeiro evangelho. Por isso hoje eu quero convocar os irmãos a pensar que nós precisamos corrigir, irmãos, como igreja, a visão do evangelho que nós temos. Não necessariamente a nossa igreja, mas pode ser também a nossa igreja, como as igrejas ao nosso redor, as igrejas no Brasil, porque nós cremos que há um problema que não é novo, mas é antigo. Existe um desvio gravíssimo acerca do verdadeiro evangelho de Jesus. E é desse desvio do verdadeiro evangelho de Jesus que surge tudo que a gente conhece hoje. Todos os erros teológicos que você conhece, que são graves, eles são perversões do evangelho de Cristo. Há uma perversão, há uma distorção daquilo que é verdadeiro. Basicamente, meus irmãos, é assim: Jesus deixou o seu evangelho no Antigo e no Novo Testamento. Os apóstolos herdaram esse evangelho. Aos poucos, este evangelho foi sofrendo uma deforma. Ele tinha uma forma e ele foi sofrendo uma deforma, aos poucos. Foi preciso, 1500 anos depois, a igreja trabalhando, os pré-reformadores e os reformadores, para que houvesse uma reforma. Entenderam o trânsito aqui? Havia uma forma, o verdadeiro evangelho de Cristo e dos apóstolos. Houve uma deforma, em algum momento, entre os apóstolos e o ano de 1500, uma deforma, e aí então houve uma reforma. A reforma, meus irmãos, nada mais é, escutem bem o que eu vou dizer, os reformadores não inventaram nada, reformadores não foram inventores da roda, pelo contrário, o grito da reforma para a igreja há 500 anos atrás, e o grito da reforma para nós hoje é: voltem-se para as antigas verdades do evangelho. O chamado para nós como igreja não é olharmos só para frente, sim, olhamos para frente, mas é olharmos para trás, para a verdade do evangelho de Cristo e dos apóstolos. Então somente o solo evangelho, somente o evangelho de Cristo, somente o evangelho deixado aos apóstolos. Por isso nós queremos começar por este primeiro ponto em nosso tema geral. Precisamos de uma reforma acerca da nossa visão sobre o evangelho, para que nós permanecemos firmes, retos, constantes, inabaláveis na obra do Senhor. Para que isso ocorra para nós como igreja e para vocês de forma pessoal, é necessário que nós estejamos fundamentados no verdadeiro evangelho de Cristo, e tão somente isso, irmãos. Por isso, eu acredito que uma falsa visão do evangelho está levando muitas pessoas para o inferno, mas muitas, meus irmãos. Eu não falo isso com alegria, falo isso com muito pesar em meu coração. Há milhões de pessoas que estão bebendo de um veneno, que foram enfeitiçadas, como nós vimos hoje em Gálatas, os mesmos
mestres falsos daquela época estão hoje pervertendo o evangelho de Cristo e dando veneno para as pessoas, ao invés da água da vida. Por isso nós temos uma batalha, irmãos, e essa batalha vale a pena comprar. Essa vale a pena você comprar, a batalha pelo verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Por essa, nos colocamos de joelhos, nos colocamos de pé e avançamos. A batalha pelo verdadeiro evangelho de Cristo. Irmãos, se nós sairmos aí um pouquinho afora, não é muito difícil, hein? Talvez no seu celular, no seu computador, na sua vida, no seu trabalho, você vai perceber que existem muitas caricaturas do evangelho. O que é uma caricatura, irmãos? É uma distorção de algo, mais ou menos como um espantalho. Os irmãos que já trabalharam em roça, que já viram espantalho, não sei se alguém já viu aqui, sabem que o espantalho é uma falsa ideia, é uma falsa imagem de algo verdadeiro. Qual que é o propósito do espantalho? Espantar bichos e pessoas que olham de longe e eles dizem, há alguém ali, mas ali não é o dono da fazenda, é um espantalho, é uma caricatura de algo. De fato, hoje, meus irmãos, existem muitas caricaturas do evangelho de Cristo presentes na igreja brasileira. E talvez você em algum momento está bebendo disso, talvez eu, talvez nós. E o chamado do Senhor hoje para nós é: a igreja, volte-se para o evangelho, permaneçam no evangelho de Cristo, fiquem firmes no evangelho de Cristo, preguem o evangelho de Cristo, porque este é o fundamento, meus irmãos, como eu tenho dito, pelo qual a igreja cai ou ela fica de pé. Nós temos o evangelho da prosperidade, que é um falso evangelho, foi dito aqui, e é verdade, é o evangelho da promessa, é o evangelho da barganha, isso é um falso evangelho, irmãos. Nós temos o evangelho coaching hoje, muitos coaches pregando o evangelho por meio de técnicas de coaching, isso é um falso evangelho, foge disso, corre. Nós temos o evangelho hoje, que é um evangelho humanista, que coloca o homem no centro de tudo, tudo é para o homem, tudo converge em prol do homem, é um evangelho que exalta o homem, foge disso, devemos fugir disso. Existem evangelhos políticos que prometem redenção para o mundo caído, e eles não podem dar, não podem. Existem evangelhos sociais, existem evangelhos e evangelhos, que não são o evangelho de Cristo. E veja, nada do que eu disse está excluído do evangelho. Social, questões políticas, tudo isso faz parte, o homem tem lugar no evangelho, mas tudo isso é secundário, está debaixo de uma verdade maior e superior, que é o Cristo dos evangelhos. Nada, meus irmãos, pode usurpar, substituir o pilar central da igreja cristã, Jesus Cristo de Nazaré. Nada e ninguém. Por isso, eu quero olhar para você, para este capítulo, com a sua Bíblia aberta, e eu quero junto, caminhar conosco para uma reforma na nossa visão sobre o Evangelho. Você está com a Bíblia aberta no capítulo 1 e 2, na verdade o capítulo 1, e você vai ler no versículo 1 a seguinte mensagem: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Por que esse versículo é importante? Para mim, na verdade para muitos estudiosos bíblicos que estão muito à frente de nós, eles declaram que este é um dos principais versículos do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque nele você tem a filiação de Jesus. Jesus é filho de Abraão, então ele é judeu de nascimento, ele é judeu verdadeiro, ele é judeu de judeu. Mas Jesus não é só judeu de judeu, Jesus não é só judeu de nascimento, Jesus também tem sangue real em suas veias, ele é filho de Davi, então ele é o rei messiânico, ele é o rei judeu, verdadeiro de verdadeiro, que foi prometido desde o Antigo Testamento. O que Mateus está fazendo aqui, meus irmãos, é provando para o seu público, que eram os judeus lá na igreja primitiva, que Jesus Cristo é judeu verdadeiro e é descendente de Davi. Por isso, ele tem direito ao trono de Israel. Ele é o Messias prometido, o rei que viria, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele é o verdadeiro. Este verso é importante porque ele vai nos mostrar, à luz da nossa experiência hoje, da nossa reflexão, que Jesus Cristo, o rei Messias, é o centro de todo o Evangelho. O rei prometido, o rei que morreu e o rei que ressuscitou, por nós, o seu povo.
Eu quero propor uma definição, meus irmãos, de forma introdutória. Quero propor uma definição de evangelho. Deus, por meio do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o seu Filho, salva pecadores. Vou repetir a minha definição de evangelho. Deus, por meio do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, salva pecadores. E é em cima dessa definição que nós vamos, meus irmãos, compreender que Jesus Cristo, Ele é a chave hermenêutica que nos ajuda a entender o que é o verdadeiro evangelho e a desfrutar do verdadeiro evangelho. Se nós tirarmos Jesus, a sua vida, o seu nascimento, sua morte e sua ressurreição, não sobra evangelho. Não existe evangelho. Por isso, nós vamos compreender, à luz de Jesus Cristo, essa chave hermenêutica, que o evangelho é o que é, e nós devemos desfrutar dele. Irmãos, se Deus, por meio do nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, salva pecadores, nós podemos reformar a nossa visão sobre o evangelho. E talvez nós tenhamos a ideia que estamos muito bem, e é verdade, nós podemos estar. Então o chamado para nós é permanecermos, e se não estamos, a reformarmos nossa visão sobre o evangelho. Por isso, à luz desse texto, Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 23, à luz deste texto, eu desejo apresentar, meus irmãos, a todos vocês, a nós que aqui estamos, 3 verdades que nos ajudarão a reformar nossa visão do evangelho. O meu desejo e a minha oração é que nós possamos terminar esta noite convictos que nós temos sim o verdadeiro evangelho de Jesus nas Escrituras, e por meio deles Deus salva pecadores. Amém? Vamos para o texto? Juntos? A primeira verdade, meus irmãos, que ajuda, ou que nos ajuda a reformar, a endireitar a nossa visão sobre o evangelho, é que o Rei nasceu. O Rei nasceu. E essa é uma verdade fundamental acerca do evangelho de Jesus Cristo. Ele nasceu, irmãos. Jesus Cristo não é uma ideia criada na mente dos homens. Jesus Cristo não é uma filosofia que foi inaugurada por alguém. Jesus Cristo não é um projeto que nasceu no coração de um homem. Não, Jesus Cristo nasceu e viveu entre nós. A primeira verdade que sustenta o verdadeiro evangelho é que o Rei nasceu. Vamos comigo ao versículo 20, parte A. Versículo 20. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Meus irmãos, José está aqui, passando por um problemão. José, a Bíblia diz que ele é um homem justo, tá? Está escrito no seu texto, ele é um homem íntegro, reto e justo, e por isso ele não queria envergonhar Maria. José não foi um covarde, pelo contrário, José estava disposto a sacrificar sua própria reputação para não manchar a reputação de Maria, que achava-se grávida do Espírito Santo. Ok? Então só um ponto sobre José aqui, que às vezes passa despercebido. José não é um covarde, que queria ir embora somente porque queria ir embora. José queria preservar Maria, porque a virgem havia ali sido visitada em espírito pelo Senhor, e estava então gerando o Messias em sua barriga. Mas o ponto, meus irmãos, aqui para nós, sobre o nascimento do Rei, sobre essa verdade que sustenta o verdadeiro evangelho, é que o nascimento do Rei foi uma mensagem que veio do céu para a terra. Quem comunicou José não foi um homem. Quem comunicou José não foi um profeta. Quem comunicou José não foi um sacerdote. Quem comunicou José não foi um imperador. Quem comunicou José não foi produto de nenhuma obra ou pensamento humano, mas foi uma mensagem dos céus para a terra. Foi de Deus para os homens. Assim é o nascimento do Rei. É uma mensagem que vem dos céus para a terra. O nascimento do Rei não é produto da mente humana, jamais poderia ser.
O nascimento do rei é produto divino, na mente do Deus Trino, na eternidade, quando o apóstolo João diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus, o plano eterno de Deus, como nós cantamos, não é um plano B, não é um plano C, é o único plano do Senhor. É um plano que veio dos céus para a terra, é uma mensagem divina. José, não temas, o anjo está falando com ele, não temas, José. O Senhor está falando contigo. Os anjos, meus irmãos, eram porta-vozes do Senhor. Eram seres espirituais que tinham autoridade para falar em nome de Deus. José foi visitado por um anjo e recebeu a seguinte notícia: José, calma o teu coração. Não temas, é a expressão do texto. O Senhor é contigo. Calma, José. O que eu estou te trazendo vem do Senhor, vem de Yahvé, vem do Criador. É uma mensagem do céu para a terra, é de cima para baixo, irmãos. Isso é o nascimento do rei. Mas não é só isso não sobre o nascimento do rei. O nascimento do rei não foi só uma mensagem do céu para a terra, mas o nascimento do rei também foi uma obra divina. Olha o que o versículo 18, parte B diz, caminhe comigo. 18, parte B, o finalzinho. Antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, o nascimento do rei, como a verdade que sustenta o evangelho, não é só uma mensagem do céu para a terra, mas foi também uma obra totalmente divina. O texto diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito, não é do Espírito, não houve relação sexual entre Maria e o Espírito, mas é pelo é uma expressão que significa através do. Maria foi objeto de uma ação divina. Os muçulmanos rejeitam a doutrina da Trindade porque eles creem que o Espírito Santo teve relação com Maria, sabia disso? Nós não cremos nisso, nós rejeitamos isso também. O que nós estamos falando aqui é de um útero de uma mulher que foi velado, protegido, visitado pelo Deus Todo-Poderoso. Há uma mulher, há um útero e há um poder divino do Espírito Santo sobre aquele útero. Não há nenhuma participação de José sanguínea nesse momento. O Espírito promove um milagre na barriga daquela mulher. Um bebê está sendo gerado. Nós chamamos isso na teologia de nascimento virginal. É uma das principais doutrinas do cristianismo. Se nós rejeitarmos o nascimento virginal, o evangelho cai. Porque se Jesus não foi um produto da ação divina somente, ele possui a natureza pecaminosa de Adão, que estava em José. Aquele bebê foi protegido da natureza pecaminosa de Adão, que estava em José, e também Maria. Há aquilo que a Bíblia chama, que às vezes a gente não crê, de milagre. O que é um milagre? É um ato sobrenatural do divino. É sobrenatural. O bebê que está sendo gerado ali, nesse nascimento virginal, o rei que está ali, é uma obra totalmente divina. A participação de Maria foi o seu ventre. A participação de José foi a sua paternidade. Jesus, o rei que nasceu, foi gerado pelas mãos do divino. Lá no Salmo 139 tem uma expressão muito bacana, irmãos. Diz que Davi dizendo: o Senhor me terceu no ventre da minha mãe. Já ouviram, lembram disso? Tercer ali é quase que a ideia de crochê para nós hoje. É mais ou menos de um tercelão, alguém que vai trançando as linhas para dar forma a algo. Davi diz: o Senhor fez isso no ventre da minha mãe, me terceu como um tercelão, trançou as linhas e me deu forma e me fez. Assim foi o nascimento de Jesus. O Espírito Santo está ali tercendo aquele bebê, dando forma nele. Não há contribuição de Maria e nem de José neste momento, porque o bebê que está ali é divino. O bebê que está ali é humano e é divino, e isso é um milagre. Ele precisava ser tanto humano quanto divino, para que fosse o nosso representante. Ele precisava ser humano por um motivo, porque na cruz ele se identificou conosco. Ele precisava ser divino por um motivo.
os nossos pecados, a dívida era eterna. Somente um sacrifício de um ser perfeito e eterno pagaria a nossa dívida. Por que nenhum outro homem poderia morrer na cruz, irmãos? Porque nenhum homem de natureza pura, santa e reta, e nenhum homem veio de cima. Nenhum homem é como ele. Imagine o seguinte, imagine uma moeda com dois lados. De um lado Jesus está olhando para nós, humanamente, ele é um homem, ele é um ser humano. O outro lado da moeda está diante do Deus Trino, pagando a nossa dívida eterna. Ele é 100% homem e ele é 100% divino, porque assim tinha que ser, para que o rei pudesse nos resgatar. Mas o nascimento do rei, como essa primeira verdade que sustenta o verdadeiro evangelho, não foi só uma mensagem do céu para a terra, não foi só uma obra divina, o nascimento virginal, foi também o cumprimento das promessas de Deus. Olhe para o versículo 22 e 23, meus irmãos, caminhem comigo. Tudo isso que? O nascimento virginal do Messias, do Rei Salvador, tudo isso, a obra do Espírito Santo na barriga de Maria, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Qual profeta? Isaías, capítulo 2. O Senhor diz a Isaías: a virgem ficará grávida. 700 anos antes de Jesus nascer, o Senhor disse ao profeta: e a virgem ficará grávida. Deus cumpre as suas promessas. O rei prometido nasceu. As promessas que Deus fez ao seu povo no Antigo Testamento se cumprem naquele bebê. Ele é o Todo-Poderoso de Isaías 7. Ele é aquele que o governo do mundo estará em seus ombros, lembram disso? Isaías é um dos profetas que mais falam sobre o nascimento futuro do rei. Quem já ouviu Rodolfo Abrantes sabe que ele tem uma música chamada Isaías 9, muito bonita. E é isso, meus irmãos. O rei, que é a verdade primordial do Evangelho, nasceu. E o seu nascimento foi uma mensagem dos céus para a terra, o anúncio. O seu nascimento foi uma obra divina, o nascimento virginal na barriga de Maria. E o seu nascimento foi o cumprimento das promessas de Deus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Meus irmãos, eu quero tirar uma primeira lição para nós nessa primeira verdade. Se quisermos reformar nossa visão do Evangelho, nós precisamos sempre nos lembrar, ao cantar, ao pregar, ao discipular, ao orar, ao jejuar, ao santificar, em tudo que possamos fazer, nós precisamos sempre nos lembrar, trazer à memória que o Rei Messias prometido nasceu. Jesus nasceu, e isso passa para nós às vezes despercebido, muito leve. Jesus nasceu, e às vezes isso não tem um impacto que deveria ter em nossa mente e coração. O rei nasceu, meus irmãos, isso é poderoso. O rei que foi prometido em todo o Antigo Testamento, ano após ano, profeta após profeta. Meus irmãos, a mensagem do Antigo Testamento é uma: ele virá. Desde Gênesis, ele virá. Ele está vindo. Ele está chegando. E ele chegou. O rei nasceu. Então essa é a primeira verdade que sustenta o verdadeiro Evangelho de Cristo. O nosso Rei Messias não é uma ideia, não é um conceito, mas é uma pessoa que nasceu há 2000 anos atrás e viveu entre nós, cumprindo assim as promessas de Deus para o seu povo. Essa é a primeira lição, meus irmãos. Deus, o nosso Senhor, Ele não falha. Deus não falha. Deus não erra. Deus não mente. Ele prometeu
e ele cumpriu. O menino vai nascer. Mas calma, não é só isso. O verdadeiro evangelho não consiste em saber apenas que Jesus nasceu. Mas o verdadeiro evangelho também consiste em saber que o rei Messias morreu. Morreu? Olha para o texto. Versículo 21. A parte final. Caminhe comigo. Versículo 21. A parte final. Ela dará, eu vou ler todo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Irmãos, a morte do rei e Messias prometido, a morte de Jesus, aquilo que sustenta o evangelho, a segunda verdade, é que a morte de Jesus, ela foi um ato de Deus em relação ao seu povo. O texto diz: e dará luz ao menino, e chamará-lhe por Jesus Cristo, que significa o quê? Ele morrerá, ou ele salvará o seu povo dos seus pecados. A pergunta é: como Jesus salva o seu povo dos seus pecados? Por meio do seu nascimento? Amém, por meio do seu nascimento. Mas não só isso. Por meio da sua morte. A isto, nós vamos ver aqui, nós chamamos de morte vicária. Os irmãos que já foram católicos, igual a mim, sabem que se usa muito essa expressão no catolicismo. Vicário, mas ela não é a expressão da Igreja Católica Romana, ela é uma expressão bíblica. Vicário significa substituto. A morte de Jesus é substitutiva. O que isso significa? Significa que ele morreu em lugar de outro. Ou ele morreu em lugar de outros. Ele morreu a morte que era do seu povo. Pense bem, nós quebramos a lei de Deus, e a punição para aquele que quebra a lei de Deus, como nós temos visto, é a maldição da lei, é a morte. Mas Cristo, na cruz do Calvário, o rei prometido, o Messias que viria, nos representou. Cristo é o representante, é o cabeça da nova humanidade. Na cruz, ele estava representando alguém, você. A morte que era sua, ele tomou para si. E as bênçãos que eram dele, ele deu para você. Essa é a morte substitutiva. Meus irmãos, a morte do rei foi um ato de Deus em relação ao seu povo. O texto diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas não só isso, meus irmãos. A morte do rei foi um ato de Deus realizado pelo seu próprio filho. Isso aqui é importante para nós. Deus não usou bodes, carneiros, outros homens, profetas, reis, sacerdotes, imperadores, homens ricos, pobres, negros, brancos. Não, Deus não usou. Deus usou o seu próprio filho, filho eterno, gerado eternamente, de eternidade em eternidade, segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, co-herdeiro de tudo com o Pai, Senhor dos senhores. Deus matou o seu filho. Isaías capítulo 53 tem um dos versos mais duros de se ler. Lá diz, se não me falha a memória, você pode pesquisar, verso 8 ou 9, que alguém me corrija depois, que foi do agrado do Pai moê-lo. A expressão ali é de, sabe, o pilão? Lembram disso? Quem lembra do pilão? É isso. Foi do agrado do Pai, na cruz, moê-lo. Sabe, meus irmãos, o Pai teve que fazer isso como filho, para salvar o seu povo. Foi do agrado do Pai moê-lo. Eu quero começar a criar um imaginário na sua mente. É isso mesmo? Verso 7, 8, estou certo? 7? É isso? 7? É isso. Agradou-se
Não é prazer no sentido de um prazer sadomasoquista, mas é de um propósito. Era necessário que o Filho fosse entregue na cruz, para que por meio dele, o povo dele fosse salvo de seus pecados. Essa é a morte do rei, meus irmãos. Ela foi um ato de Deus em relação ao seu povo, e ela foi um ato de Deus realizado por intermédio de Jesus, o seu Filho. O Evangelho consiste nisso: Jesus morrendo em favor de seu povo, Jesus morrendo em favor de você, Jesus morrendo em favor de mim, um pecador. Mas a morte do rei, que é a segunda verdade que sustenta o Evangelho, é que ela também foi um ato de Deus com um objetivo. Deus não moeu o seu filho na cruz simplesmente por morrê-lo. Deus moeu seu filho naquela cruz, porque por meio da cruz, Deus salva pecadores. Por meio da cruz, Deus salva você, meu irmão. Por meio da cruz, Deus me salva. Me salva de quem? Me salva dele mesmo. Porque a Bíblia diz que há um dia preparado para a ira do Senhor. E todos aqueles que não estiverem escondidos embaixo ou atrás da cruz, receberão a ira de Deus. Deus salvou você da ira dele. Deus salvou você da escravidão do pecado, e eu também. Deus nos salvou do diabo. Deus nos salvou de nós mesmos. Deus nos salvou do velho Adão e nos deu um novo Adão, Cristo, seu Filho. A morte do rei, meus irmãos, é uma segunda verdade que sustenta o verdadeiro Evangelho. Qual que é a lição para nós aqui? Escute bem. Se nós quisermos reformar a nossa visão do Evangelho, nós precisamos sempre nos lembrar, irmãos, que o rei Messias prometido, que nasceu, não é? Experimentou a morte em nosso lugar para nos salvar. Que você nunca se esqueça disso. Você só é salvo porque alguém experimentou a morte em seu lugar. E esse alguém foi o rei Jesus. Quero caminhar para a terceira e última verdade que sustenta o verdadeiro Evangelho de Jesus, que nós não podemos negociar por nada e por ninguém, irmãos. Eu estou falando de verdades inegociáveis, daquilo que sustenta e mantém a nossa igreja como uma igreja do Senhor Jesus. E na primeira verdade, nós sabemos que o Evangelho consiste no nascimento do rei. Na segunda verdade, nós sabemos que o Evangelho consiste na morte do rei. Mas na terceira verdade, nós podemos proclamar para os quatro cantos deste mundo: o rei venceu. Ah, o rei venceu, irmãos. Ah, irmãos, o Evangelho não é só uma página triste na história. Quando você lê o Evangelho, você não vê só aquele dia em que ele estava pendurado e ele disse: está consumado. E então a Bíblia diz que há trevas sobre o lugar, e o véu se rasga, e há pranto, e há choro. Não, o Evangelho não é só aquilo, aquilo faz parte do Evangelho. Mas passou-se 3 dias, e naquela manhã aquelas mulheres estavam indo cuidar de seu corpo, mas a pele estava removida. E alguém disse, foi dito hoje pela manhã: por que vocês procuram? Por que vocês estão procurando quem vivo está? Vocês não entenderam? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ressurreição é sinônimo de vitória para Cristo. Vitória sobre a morte, vitória sobre o diabo, vitória sobre os nossos pecados. Ah, o verdadeiro Evangelho nos ensina que Jesus venceu, irmãos, e que nós venceremos com Ele. Olha o que o versículo 23 diz: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho. E aqui eu quero me apegar com você. E o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Agora você vai parar aí e você vai comigo para Mateus, mesmo Evangelho, capítulo 28. Mesmo Evangelho, capítulo 28, versículo 17. Início, meio e fim do Evangelho de Mateus. Versículo 17, irmãos, diz assim: é isso? Mateus 28, isso, estou no 16, não pode. Mateus 28, 17, irmãos. Vamos ler o 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia,
para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Fique com esse texto aberto, que nós vamos usá-lo agora. A terceira verdade que sustenta o verdadeiro Evangelho é a vitória do Rei. O versículo 17 disse que os discípulos o viram. Você não vê uma ideia, vê? Você vê um conceito? Você vê uma não vê. Você vê uma pessoa. O texto diz que isso aqui é após a ressurreição já, é o final. Eles olharam e eles viram o Rei ressuscitado. Depois de 3 dias de trevas, de medo, de falta de esperança, eles estavam lá, segundo a ordem de Jesus, e eles o viram. O apóstolo João diz em sua primeira carta: nós o vimos, o ouvimos e o tocamos, e o apalpamos, e o abraçamos, ressurreto, em glória. Aqui está o ponto, irmãos. Eles o viram. A vitória do Rei significa que ele venceu a morte. A morte não pode pará-lo. Jesus não foi morto pelos judeus, romanos, simplesmente por morrer. A Bíblia diz que ele, entregando o seu espírito, é uma morte voluntária. Jesus se entregou na cruz de livre e espontânea vontade. Sendo Deus, poderia não aceitar, experimentar a morte, mas ele experimenta de forma voluntária, porque era necessário que o seu sangue fosse derramado e ele ressuscitasse para a nossa salvação. Irmãos, o Rei venceu a morte. Os discípulos o viram. E nós, pela fé, o tocamos. Nós, pela fé, o vimos também. Você viu a ele um dia. Quando alguém estava pregando aqui, eu falei de manhã. E o seu coração foi aberto. E os seus olhos foram abertos. E você olhou. E não tinha ninguém. Mas o Cristo crucificado estava lá. E o Cristo crucificado e ressurreto te chamou. E te atraiu. E você foi até ele aquele dia. Você o viu. Não fisicamente ainda, mas espiritualmente. Mas nós o veremos como ele é. Um dia. A vitória do Rei. O Rei venceu a morte. Mas o rei não só venceu a morte. E isso está dentro do verdadeiro Evangelho. E isso nós pregamos. E isso ensinamos. E isso vivemos. O Rei também é digno de adoração. O versículo 17 diz: e os discípulos o viram. Quando viram, o adoraram. Ah, meus irmãos, o Rei ressuscitado é digno de adoração. Ah, meus irmãos, essa expressão aqui significa total rendição a alguém. Esses discípulos que passaram por aquele período de trevas momentânea, e agora eles olharam e viram o Rei ressurreto. E quando você encontra com Cristo ressurreto, pessoal e verdadeiro, não tem outra coisa para fazer. Você o adora pelo que ele é. Você adora pela sua beleza. E você sabe do que eu estou falando. Você o adorou aquele dia que ele te atraiu, aquele dia que ele abriu os seus olhos, e nisso consiste o verdadeiro Evangelho. Novos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o Rei não é só digno de adoração. O Rei também é soberano. E isto o nosso Evangelho deve ser pregado. Isto ensinamos aqui. E isto pregamos. O Rei ressurreto é soberano. E ele é soberano sobre todos. Ele é soberano dos mundos. Olha o que o versículo 18 diz. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, que estavam pasmados e o adoraram, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O Rei ressurreto recebeu de seu Pai toda a autoridade
nos céus e na terra. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o Pai lhe deu um nome, que é sobre todo nome, e debaixo desse nome, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os poderosos, aquele dia, assistimos um filme ontem, que mostrava aquelas crianças, o tráfico sexual, milhões de crianças sendo arrancadas de seus pais e levadas para o tráfico sexual, fazendo programas desde os 5 anos de idade, sendo abusadas. Isso é real, irmãos. Isso acontece. Naquele filme, O Som da Liberdade, assista aquele filme. E a gente estava falando da malignidade, como o homem é mau, o que ele é capaz de fazer. Pegar uma criança nos braços do pai e dar para um abusador, estuprá-la. Meu Deus, esses abusadores estarão de pé diante do Cordeiro um dia e dirão: Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles serão julgados pelas suas maldades, porque Jesus é Senhor sobre eles. Jesus é Senhor sobre Hitler, sobre Stalin, sobre todos aqueles homens que mataram e matam em nome de ideologia, disso, daquilo. Jesus, um dia, eles estarão diante de Cristo e por boa ou má vontade se dobrarão e declararão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque o Rei venceu, porque o Rei é soberano. Essa é a nossa esperança, irmãos. Esse é o verdadeiro Evangelho. É isso que pregamos. Obrigado, irmãos. É nisso que cremos, é isso que cantamos, é a partir disso que vivemos. Jesus Cristo é soberano sobre todos, até sobre o mal. O mal não reina, quem reina é Cristo. E um dia, Ele há de julgar vivos e mortos. Essa é a nossa esperança, o nosso Rei que é soberano. Existe uma vitória nos esperando, meus irmãos. O Rei venceu, e nós venceremos com Ele um dia. Eu quero concluir essa verdade número 3, relembrando aos irmãos que o Rei que venceu está conosco. O texto diz, o finalzinho, o verso 23, leia comigo: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu, o Senhor, o Rei, que nasceu, que morreu, que ressuscitou, que venceu a morte, que é digno de adoração, que é soberano, eu estarei convosco, estarei com vocês até o fim dos tempos, até a consumação de tudo. O Senhor está conosco, o Senhor permanece conosco. José, o nome do menino é Jesus, aquele que salvará o seu povo. E ao profeta Isaías, Deus disse: a virgem ficará grávida e conceberá e dará à luz, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. É o Emanuel que está com a igreja dele, hoje, amanhã e para todo sempre. A isto pregamos, a isto cantamos, a isto oramos. Cristo é o verdadeiro Evangelho. A lição que eu deixo para nós, irmãos, nesse último ponto, é que se nós quisermos reformar nossa visão sobre o Evangelho, nós precisamos sempre nos lembrar que o Rei Messias prometido, que nasceu, morreu, ressuscitou, somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele ressuscitou e vivo está. Esse para nós
Isto para nós é o verdadeiro Evangelho. O Rei nasceu, o Rei morreu e o Rei ressuscitou para salvar o seu povo dos seus pecados. Quero orar com você. Quero orar com você. Mas quero orar também por você que está aqui hoje, não é? E você ouviu sobre o verdadeiro Evangelho, que não é meu, é dele, que não é nosso, é da igreja, é do Senhor. E este Evangelho diz que o Rei nasceu, o Rei morreu e o Rei ressuscitou, venceu. E Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você está aqui hoje, escute bem, meu irmão. Você entrou aqui hoje, você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ele está aqui conosco, agora, em espírito. Por isso, corra em direção ao Rei agora. Vá até Ele. Onde você estiver, abaixe sua cabeça e diga: Rei Jesus, eu estou aqui. Salva-me, Senhor. Salva-me de meus pecados. Salva-me de mim mesmo. Salva-me do diabo. Salva-me da tua ira vindoura. Salva-me, Senhor. O grito que eu quero que você ecoe nos céus através de sua oração agora é: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E eu creio, e segundo o seu bom propósito, o Senhor o salvará. O Senhor o dará vida. O Senhor o dará fé. O Senhor o fará nascer de novo. E a nós, como igreja, irmãos, permanecemos no verdadeiro Evangelho. Custe o que custar. Percamos o que tivermos que perder. Se perdemos o templo, perderemos. Se perdemos as cadeiras, o microfone, o terreno, perderemos. Mas nós não podemos perder o Evangelho de Cristo. Porque se nós tivermos o Evangelho de Cristo, nós teremos tudo. Senhor.